tenho aqui uma segunda pergunta para a gente colocar, que é do nosso companheiro Deco Tavares. Está lá de Portugal, né? Acompanhando a gente aqui agora. Bastante tarde para ele agora, mas está aqui conosco. Então, Deco, eu vou colocar na tela e você pode fazer a sua pergunta, tudo bem? Vamos lá. Sérgio, antes de mais nada, só agradecer a tua presença aqui na sociedade. A Sociedade Kardecista é internacional, viu? Ela tá aí, Portugal tá. As cores de Portugal estão aqui, ó. O verde e vermelho que você gosta, você também é português, então estão presentes aí, tá? E a gente aqui na sociedade, aquilo que o Léo expôs, nós estamos muito felizes mesmo de você estar aqui na sociedade, participando com a gente aqui no esqui, tá? Porque nós, em todas as nossas reuniões, praticamente citamos as tuas obras, né? O Luiz já mostrou, temos aqui as tuas obras, todos nós aí estamos, além de minervistas, né? Apoiando o teu canal, nós temos aí a tua produção poética, né? A tua produção lá com o Lula, né? A organização naquela obra com o Mauro Lopes, né? Com o Frei Beto, com o Padre Júlio, né? Quando o Lula estava preso. E para você ver como a gente gosta de você, tem até as encadernações aí do teu PDF. Tá? As encadernações estão aqui, a gente lê e estuda isso, tá? Na sociedade. E com base nisso que a gente faz aí a pergunta para você, tá? Feliz, né? Essa tua presença. Que na tua obra em O Espírito das Revelações, você abordou lá que o Espírito da Verdade é Jesus. Você aborda, né, que o Espírito da Verdade é Jesus. E que o código ético-moral do Espiritismo são os ensinos de Jesus. Também em O Mais Profundo Religar, outra obra, e Kardec, em outra encarnação, foi João Hus. Aí já a pergunta, né? Que nós devemos aprender com o elemento espiritual de João Hus, Lamennais, Kardec, temos Herculano, e Jesus com o cristianismo da libertação. É isso aí. E aí, Sérgio? Pois não, a palavra é sua. Meu querido André Tavares, um grande abraço para você, meu irmão, desde o Rio de Janeiro até o de Velas, em Lisboa. Nossa querida Lisboa. O que acontece? Precisamos retornar a essa estrutura ético-filosófica, ético-moral, que está em Jesus, que foi o proto-comunista. Kardec, espiritualmente, temos essa tradição, isso é o campo da crença kardecista. Existe uma crença kardecista. É inconsiderada? Não. Kardec escreveu determinadas coisas que, de fato, dependem de uma crença. Mas conhecendo Kardec como a gente conhece, e o amando tão profundamente como nós amamos, nós não podemos simplesmente ignorar. Estamos livres até para não acreditar. Mas ignorar, acho que jamais. Me parece que Kardec teve uma experiência com o espírito de Jesus de Nazaré. Me parece, pelos dados que nós temos levantados, que ele se convenceu disso. É crença, Sérgio. É. Está vedada ao kardecista a crença? Me parece que nós não podemos ter uma crença irracional. Esta seria uma crença irracional? Me parece que não. Jesus é um espírito? É. Está impedido de se comunicar? Não. Ainda mais em um contexto que é de estudo desta faculdade tão delicada, que Kardec esquadrinhou como ninguém, que é a mediunidade. Há comunicações que Kardec recebeu extraordinárias.
médiuns que, notadamente, pela sua capacidade pessoal, não fazem jus a isso. Não é atribuível a eles. Isso é um dado da razão, né? De onde veio? Médiuns que depois, como o caso do Sr. Rose, por exemplo, vieram a fazer produções medíocres, mistificadoras, contrárias à ciência, ao ensino geral dos espíritos, como Kardec denuncia no catálogo racional de obras. As inclui como obras espíritas, para estar na biblioteca espírita, mas contrárias aos dados da ciência e ao ensino geral dos espíritos. Então, novamente, a sociedade de vocês está com o nome certo, né? Sociedade Kardecista de Estudos Espíritas. São estudos espíritas? São estudos espíritas, claro que são. É evidente, não é estudo de geografia, né? Nem de física, nem de química, é de espiritismo. Mas lato senso. Tem um olhar de Kardec. Esse cara fez cada coisa sozinho, que ele merece a nossa atenção, pelo menos. Agora está muito em voga a carta que ele escreve, enfim, convicto de que o Espírito da Verdade teria sido Jesus. Carta de 1861, né? Está naquele acervo de não sei quantas mil cartas, 2.000 cartas, não estou bem certo agora. O pessoal ainda está traduzindo, né? O pessoal lá de Juiz de Fora e tal, está divulgando. Ótimo, maravilhoso. Mas para mim não foi novidade. Porque no livro dos médiuns fica muito claro Kardec chamando o Espírito da Verdade de Jesus, o Cristo, o Espírito entre todos os santos. O Espírito da Verdade. Está no número 48, da primeira parte. É o mesmo ano, inclusive, né? Da carta, né? 1861, não sei agora o mês, né? Mas o livro dos médios sai no mesmo ano. Então, uma convicção, ao que parece, que o Kardec adquiriu. Não me parece que o Kardec era um sujeito que acreditava facilmente em qualquer coisa. Ele não tinha esse perfil. Ele mesmo diz, não, os espíritos não eram, para mim, reveladores a priori. Eram colaboradores. Não diz isso? Talvez, se ele chegou a adquirir essa convicção, quer me parecer que deve ter sido, isso não é transmissível, né? Uma experiência particular, singular, que eu acho que merece o nosso respeito pelo registro que ele deixa. Se ele se esforçou por ele, poderia não dizer nada, ficar na dele. Mas está escrito lá. Em A Gênesis, isso chega a um ápice. O Espírito da Verdade viria tudo lembrar e de combinação com Elias. Isso é simplesmente a maior figura do Antigo Testamento depois de Moisés. Restabelecer todas as coisas, isto é, colocá-las de acordo com o verdadeiro pensamento dos ensinos de Jesus. Isso é texto de Kardec. É crença, sério, é crença. Qual é o problema de ser crença? Todo mundo usa isso como um pseudo-argumento, né? É crença. Mas, gente, até a crença existe até na ciência. A ciência tem que ter uma crença de que o universo tem uma ordem, senão não vai fazer ciência. Eu li isso no Herculano Pires, não esqueci nunca mais. Acho que está certo, né? Mas hoje já deve. Hoje a gente acontece em tudo, né? Não sei. Como é? Teoria da incerteza, não sei o que. Isso é ciência. Sei lá. A ciência tem esse pressuposto. É uma crença. Tem uma ordem universal. Você descobre uma lei. O que é que garante que aquilo é lei? Nós já estamos indo quase na filosofia. Vamos chamar o Luiz, né? Conceito de lei. Por que é lei? Quem garante que é lei? Qual é o a priori disso aí?
É Deus. É a ordem universal, é Deus. Num bom português, é a inteligência suprema. É a causa primária de todas. Isso é que garante que há uma ordem. Então, pode fazer sua ciência aí, meu amigo. É lei. Vai descobrindo as leis aí, que a inteligência suprema garante que você vai constituir conhecimento. A menos que a gente vá para o campo do niilismo, né? Do nadismo, que nega até a própria possibilidade de conhecer alguma coisa. Isso aí é um absurdo. É o que a gente encontra muitas vezes no Nietzsche, né? Aquele próprio fascista safado, sem vergonha, de o anticristo, né? Quando eu li aquele texto, eu falei, meu Deus do céu, como é que o cara você pode fazer isso? Avenena o veneno da doutrina. Direitos iguais para todos. Foi o cristianismo, né? O maior culpado, que é mais a propagou. Eu digo, tá, legal. Que pena que não podemos cultivar o patos da distância, né? É a hora do egoísmo, né? Do individualismo. Enfim. É, sem dúvida, o maior pensador do século XIX. O cara era muito fera, né? Além de filósofo, filólogo, né? Filólogo tem que ser gênio, viu? Eu tive dificuldade em filologia, não é uma matéria muito fácil, né? Mas completamente perturbado. Um cara perturbado, definitivamente. Perigoso mesmo. É aquele tipo de leitura que você tem que ter estrutura para fazer, você não volta igual. Tá? E é um dos gênios da modernidade, né? Marx, Nietzsche, Freud, segundo Foucault, não é isso? É o texto dele, né? Todos materialistas. E aí? Por que o Kardec não aparece em lista nenhuma? Então a gente deixa a modernidade. Eu tenho dificuldade de falar pós-modernidade, porque o que é pós-modernidade, né? A gente encontra na modernidade todos esses conflitos, né? Falta de referências, enfim, tem todos esses. Já tem quem fala de pós-modernidade, sei lá o que é agora. Tem a pós-verdade também. Mas são palavras novas para antigos conflitos, né? Antigas situações. Acho que se formos lá aos Vedas, aos indianos, aos gregos, está tudo lá já. Né? Está tudo lá de alguma maneira. Mas é um esvaziamento perigosíssimo. Né? Então, quando a gente retorna a Jesus de Nazaré, no Espiritismo, a gente recobra o significado de uma ordem clássica. Há um sentido para as coisas. Não tem nada às baratas. Não tem essa história de caos. Caos é a percepção limitada de uma consciência fragmentária. Só isso. Nós não conseguimos, com a nossa percepção limitada, isso é um conceito amparado no espiritualismo, porque se for no materialismo não dá, né? É muito limitado. Então a gente tem essa percepção de que tudo é caótico. Ai, meu Deus, não tem sentido para nada, estamos às baratas, o caos é que impera. Imagina então falar de libertação. Libertação de quê? O mundo é como é. O mundo é como é. Do que você está falando? Opressão não existe, isso é invenção da esquerda. Não é isso? Do que a gente está falando? Quando você fala em libertação, você fala de uma estrutura de valores. Existe quem oprime, existe quem é oprimido. E é uma estrutura de valores que é inadequada, é inarticulável ao pensamento cristão. Mas que já está também, claro, cooptado devidamente por todos os aparelhos ideológicos. As igrejas estão aí virando fábricas de fascistas e a gente não entende. O que isso tem a ver com Jesus de Nazaré? Zero, absolutamente nada. Mas aí ressalta, contrasta a importância de Kardec. Antes ainda da teologia da libertação, que é uma resposta muito bonita, mas tardia da Igreja Católica. Muito tardia. É uma tentativa de voltar ao Evangelho.
Kardec tinha voltado antes, em pleno século XIX, sem todo o amparo dos progressos da historiografia sobre Jesus, né? O Kardec tinha ali as obras do iluminismo, né? Tentar que reivindicava uma interpretação racional dos evangelhos, ou uma compreensão da historicidade dos evangelhos. Não tinha os avanços de hoje em dia. Mas quando a gente vai aos estudos do Jesus histórico, a gente percebe que o Kardec estava nesse caminho. Do ponto de vista das escrituras, ele faz a crítica escriturística também. Ele desacraliza o texto, mas sem, evidentemente, retirar dele toda e qualquer espiritualidade. Que é o que faz o materialismo, né? Religião, religiosidade, espírito, Deus, tudo isso são mecanismos de domínio e de opressão de castas sacerdotais. Outras tantas classes dominantes, oprimindo os demais. É uma interpretação insuficiente. O Kardec, na Revista Espírita, faz uma distinção entre as fraudes, ele diz, né, as fraudes dos sacerdotes e o fenômeno espírita. O fenômeno espírita sempre houve. Agora, como qualquer coisa, ele pode ser, sim, manipulado. Pode ser fraudado. Pode ser utilizado de um modo até contrário à sua própria finalidade. Então, o trabalho do Kardec foi muito mais complexo e difícil do que o trabalho crítico que eu vejo hoje na turma que simplesmente nega tudo. Bíblia? Isso é tudo mentira. É o que se falava ali nos corredores da universidade. Era isso. Bíblia? Isso é tudo mentira. Não é tudo mentira. Aí, o desafio é esse. E o Kardec encarou esse desafio com a chave espírita. Então, ele reedifica a possibilidade do espírito na antiguidade ancestral, identifica nisso a possibilidade de você fazer uma comprovação das leis, porque se acontecia antes, como acontece agora, é uma lei. E, portanto, há sentido em retornar. Há sentido em reinvestigar ou nos realinharmos a esse legado. Não é alguma coisa destituída de significado ou que tem apenas por finalidade os mecanismos de dominação. O Kardec fez uma crítica sofisticadíssima, por antecipação. Vocês percebem, amigos? Não sei se eu estou viajando, assim, às vezes não sou muito claro, né? Mas nós temos em Kardec um antídoto eficiente às mais sofisticadas críticas posteriores do materialismo à espiritualidade escriturística. E os espíritas não percebem isso. Preferem os jesuítas do espaço e dão mais combustível aos críticos materialistas. Percebe a dimensão da tragédia? Percebem diante do que está a nossa luta? É gravíssimo. Então, há toda a identidade, meu amigo. Sua pergunta é muito boa, não é? Entre esse legado e, sim, o cristianismo da libertação. Que é uma redundância. O cristianismo é a libertação em si. Mas veio sendo apropriado, né? Veio sendo deturpado e servindo ao contrário da sua finalidade original. Tornou-se ele, por sua vez, um mecanismo também de dominação, até de perseguição. Os cristãos eram perseguidos, de perseguidos se tornaram perseguidores.
Mas já era cristianismo? Ainda era cristianismo? Tinha alguma coisa a ver realmente com... Cristianismo a gente fala, né? Cristianismo, Cristo é um mito grego, etc, etc, etc. Para Kardec, cristianismo, efetivamente, seria tudo aquilo que viria, de fato, de Jesus. Seria o verdadeiro cristianismo. Independentemente aí de um rigor maior sobre a palavra Cristo, né? Que para nós também é apenas um coroamento aí mitológico, histórico, à grande figura de Jesus. Já é apresentado no Evangelho segundo São Mateus, que é o mais antigo, né? Escrito ali entre as 4 a 7 primeiras décadas, se não me falha a memória, depois da morte de Jesus, o Filho do Deus vivo. Veja bem, mesmo que tudo isso soe, né? Veja bem, é muito pouco tempo para um homem adquirir essa estatura na consideração das pessoas. Tamanho foi o impacto produzido pela sua simples ação no mundo. O mestre da justiça social, indubitavelmente, incomparável a qualquer outro. Quero aqui enfatizar meu respeito ao Buda. Se eu não fosse cristão, seria certamente budista. Eu não tenho a menor dúvida disso. Do pouco que eu sei, que eu vi, se fosse para escolher, se eu não fosse cristão, seria budista. Teria a menor dúvida disso. Mas nem se compara. O Buda nasce príncipe, certo? Ele não nasce numa estribaria. Claro, depois ele faz toda uma reflexão e tal, muda, deixa tudo aquilo. Mas, veja, Jesus já nasce em ponto de bala. Nasce entre os humildes para libertá-los. Para enaltecê-los. Para dizer, o reino de Deus é de vocês. Isso é uma coisa incomparável. Quer me parecer que eu não estou sendo etnocêntrico. Porque é a primeira acusação. Essa palavra virou um proteu. Todo mundo, né, faz dela o que quer. É um fato, existe o etnocentrismo, tudo bem. Mas isso quer dizer que o indivíduo, pela capacidade especulativa, argumentativa, não possa transcender essas influências? Sinceramente, eu questiono bastante esse tipo de coisa, esse tipo de determinismo, né? Mas quem sou eu, coitado? Enfim, não importa. Mas Jesus me parece ser qualquer coisa singular, incomparável. É o grande libertador. Independentemente de qualquer coisa. Gandhi era hindu, mas se apaixonou pela figura de Jesus. Se apaixonou pela figura. Eu sei, muitas pessoas de esquerda não gostam do Gandhi e tal. Prefiro o Lenin ao Gandhi, mas eu acho que são falsas equivalências. Eu não sei o que essas pessoas querem realmente, né? Acho que cada espírito traz a sua tarefa, dá a sua contribuição. Nem todo mundo vai ser bom atrás de uma barricada, gente. Não vai rolar. E veja que eu estou abrindo um precedente aqui, né, que alguns diriam perigoso. Ué, mas tudo cumpre uma missão na Terra. Você tem uma situação extrema de violência, quem é que você chama? Você chama a polícia. Não é isso? Quem é que você vai chamar? O padre? Não rola. Não está certo isso aí. Tem que chamar a polícia. Para libertar da opressão, e uma opressão que é armada até os dentes. Só uma estrutura feita por revolucionários armados até os dentes. Não vai rolar no papo. Eu sei que muita gente é meio... Como é que eles chamam? Revisionista, né? É Bernstein.
A sociedade burguesa vai evoluir e atingir o socialismo naturalmente. Eu acho essa ideia. O Antônio Cândido, antes de morrer, estava revisitando o Bernstein, né? Achei uma entrevista dele muito interessante. Mas parecia um retrogradismo, né? Parecia um passo atrás, né? Porque isso aí, obviamente, não acontece. O que se tem estudado é que realmente mudou o rumo das sociedades foram revoluções. Infelizmente, gente. Mas, do ponto de vista kardecista, bom, um mundo atrasado. A gente está num mundo atrasado, brutalizado. E não queremos nos isentar disso. Existe brutalidade até em nós ainda. Né? Da qual temos que nos procurar libertar pelo nosso autoconhecimento, refrear nossos maus instintos, não é isso? Isso é um compromisso do kardecista, porque nós não somos o materialista talvez não enxergue sentido nisso. Eu sou o que eu sou. Não preciso mudar. É a minha natureza. É o que se diz, né? Pode ser muito conveniente dizer isso. Realmente não é um programa muito fácil você impor a você um processo de autoconhecimento da parte daquele que é o ser que auto se conhece, que é o espírito. Que autoconhecimento só tem sentido espiritualisticamente falando. E ser se autoconhece? O quê? Ou quem se autoconhece? A identidade humana é a relação do cérebro com o corpo. O quê? Os neurônios estão conhecendo a si mesmos? O que está acontecendo aí? Não faz sentido. E é claro que nós dependemos disso. Tudo isso para dizer o quê? Jesus é o grande sentido da vida. Eu sou o pão vivo. Todo aquele que come do pão que eu tenho a oferecer não sente mais fome. Por que não sente mais fome? Que história é essa de não sentir mais fome? Não sentir mais sede? Eu sou a água viva. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Eu não sou médium, mas de vez em quando eu fico arrepiado. Então, Jesus é um ponto central na história da humanidade. Isso ainda há de ser reconhecido. Então, voltar ao seu legado é essencial. A Igreja Católica fez muito bem com a teologia da libertação, mas que é amplamente perseguida nos meios católicos, né? Amplamente. Confundida com um afastamento das doutrinas. Isso sim, né? A gente poderia chamar de ortodoxia, que a ortodoxia geralmente está ligada a uma deturpação. O paradoxo é esse. Geralmente, quem se diz o ortodoxo é alguém que está defendendo uma deturpação, geralmente. A palavra é completamente distorcida também, desviada da sua finalidade. Agora, o Kardec fez isso antes, ele percebeu isso antes, porque ele bebeu essa água viva, que é o espírito, é o sentido da vida. O corpo nasce, vive e morre. Acabou. O sentido dele é esse. Porque tem alguma coisa passando por ele, que é o espírito. Esse é o sentido da vida, não há outro. A vida é cruel, é brutal. Se considerada materialmente, não tem sentido em si mesma. Nenhum. Por qualquer bobagem. A gente morre, dá um terremoto agora, como deu em Lisboa em 1755. É isso que a gente tem que... Agora, com essas fábricas de fascistas, como é que vamos chegar à libertação? É o cristianismo da libertação que está aí? Não. É o cristianismo da legitimação, André Tavares, que está aí. A legitimação das relações injustas de poder. A partir da própria... Nossa, sempre lembro do Renato Russo. Estes são dias desleais. Né? É a fé
o que destrói, não é isso? Hoje é a fé o que destrói. Metal contra as nuvens, né? É o quinto disco. O Luiz, ele é de Brasília, né? Se bem que teve um período que a turma odiou o Renato Russo por lá, né? Depois daquele show lá, aquela história toda. Mas o cara realmente... Hoje é a fé o que destrói, né? O corpo quer, a alma entende. Olha aí o materialismo vencendo. O corpo quer, a alma entende, se submete. Veja, a poesia tem dessas coisas, né? Mas é uma compreensão do mundo. Do mundo. Mas eu não desisto, né? Nossa história não vai ficar assim, né? Teremos coisas bonitas para contar. Termina a música assim, né? Eu acho que ter a esperança na libertação, pela perspectiva do socialismo, construção do socialismo rumo ao comunismo, é que garante isso daí. E sim, Jesus tem que ter esse lugar aí. Porque por mais materialista que se queira ser, esse lugar é de Jesus. E Jesus não era um materialista, ele era um judeu. Então ele acreditava em Deus, acreditava na alma, acreditava na ressurreição, acreditava nos anjos. Mas veio trazer a libertação para as pessoas. Agora, como é que a gente vai se libertar se não tiver o mínimo dessa consciência que eu parca e macerrimamente tentei trazer aqui? Porque tudo depende de uma consciência de classe, de uma interpretação do processo histórico, gente. Então, nós não vamos chegar a esse cristianismo da libertação, enfim, ou a qualquer outro caminho, se nós continuarmos tendo uma interpretação da história que não seja efetivamente a realidade. De que existe o progresso, sim. Eu acho que a tua pergunta é muito difícil, sabe, Deco? Mas, ao mesmo tempo, é fundamental esse retorno e a sequência, porque o Espiritismo tem o desafio de ser a sequência. É isso que os jesuítas do espaço roubaram. Vamos restabelecer o cristianismo da casa do caminho, apostolar, imagina. O espiritismo é o cristianismo da idade moderna, é outra coisa. Você relembra, claro, o legado, né? Reconstitui a principiologia que vai alimentar essa nova situação agora. Mas é outro contexto. Quem é que inspira isso? Eles mesmos. Eles mesmos, espiritualmente. Olha que coisas do espiritismo, né? Quem assina primeiro o livro dos Espíritos? São João Evangelista. A cepa, né? Desenhada lá no cabeçalho do livro dos Espíritos, o ramo de videira, ironicamente, cooptada pelos espíritas light, que negam a cristianidade do espiritismo. Cara. Impressionante, né? O próprio símbolo é evangélico. Eu sou a vinha verdadeira. Vós sois os ramos, meu pai é o viticultor. É paradoxal, né? É coisa impressionante. Então, são os sinais, gente. A gente tem que saber ler os sinais também. Mas não são sinais, né, mágicos, são bem concretos, estão aí na nossa realidade histórica, né, e doutrinária. Obrigado, Deco, pela pergunta. Acho muito difícil, né? Mas acho que é isso, né? Não tem outro caminho, não. Tem que sair fora desses jesuítas do espaço, agora. E retomar. Kardec, Jesus. Né? John Russo, o grande John Russo. Acabei não falando do John Russo, né? Isso aí aparece no livro A Missão de Allan Kardec, de Carlos Embaçaí, o pai, né? Não o laicista, o filho, né? É um dos principais ideólogos do laicismo, era o Carlos de Brito Embaçaí, né? Muito bom para explicar a física absurda do André Luiz, né? Que ele é professor de física aqui da UF. Mas, francamente, coisas que ele dizia de Kardec, pelo amor de Deus, né? Não há a menor condição. Certo? Tive muitos embates com ele, concordâncias e discordâncias, assim, vertiginosos, porque eles não conseguem ser kardecistas, é uma coisa impressionante. Eles acabam sendo cooptados, para usar, pela ideologia puramente científica, e por definição é materialista. A gente entende isso, né? Mas o kardecismo está adiante, não tem condição de você
Eles não conseguem permanecer kardecistas, né? Eles acabam se sujeitando ao reducionismo materialista acadêmico, né? É quase que um condicionamento, assim. Então, acho que, claro, eles dão contribuições importantes, mas tem que ter cuidado. Não é o progresso de Kardec que eles acabam trazendo, não. Aí é um movimento que é o oposto da federação com o sinal trocado. É o mesmo da federação com o sinal trocado, né? É a deturpação para outro caminho. Obrigado, Sérgio. Você quer comentar aí, Deco? Olha, só agradecer, excelentes ponderações, tá fantástico. Obrigado, Sérgio.